Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Bem-vindo a mais um vídeo no Bíblia, nosso manual. Falaremos, irmãos, sobre o casamento e a família, tá bom? Deus deixou o homem e a mulher para procriar, né? Ter muitos filhos e filhas. Para poder a gente crescendo, né? As pessoas no planeta, vamos dizer assim, né? Tá bom? Vamos começar com o primeiro versículo. Tá lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo de número 18, que diz assim: Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a outra metade, que no caso é a mulher, né? Então quando Deus queria fazer a outra metade para ajudar ele, aconselhar ele também, ele tirou em uma das costelas de Adão a mulher, né? Fez a Eva. E o 23 e o 24 diz assim os versículos. Então o homem disse, agora sim, esta carne da minha carne e dos ossos dos meus ossos, ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe, para unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma pessoa. Eles deixam os pais, porque você não vai estar vivendo com os pais pelo resto da vida. Você não vai ficar casado e vai ficar lá com seu pai e tal. Não. Você se separa dos seus pais e você se une com uma pessoa e você se torna uma carne, tá? E vocês procriam, tenham filhos ou filhas, né? O segundo versículo está lá em Salmo capítulo 128. Salmo 128, 1 ao 6, que diz assim: Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Que teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Que do monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que vocês vivam para ser os seus netos. Viver para ver os seus netos, perdão. Que a paz esteja convosco, povo de Israel. Amém. Então, aqui está falando de filho e de mulher, como eu li lá. A mulher será uma parreira. O que é parreira? Parreira de uvas. Parreira é o nome que dá ao conjunto, né, de uvas. Por exemplo, tem a bananeira, que vem da banana, né? Aí parreira vem de uva, né? Então ela vai ser como uma parreira que dá uvas. Vocês vão prosperar a sua família e seus filhos serão como oliveira nova. Amém? Lá em Provérbios, capítulo 24. Capítulo 24, versículo de número 3, diz assim: Com sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se afirma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Amém, irmãos? O que isso significa? Com a sabedoria você firma um lar, e com a prudência ele se firma, né? Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor.
Ó, ou seja, quando Deus te dá uma sabedoria, você constrói a sua família, seu lar, né? Por exemplo, não é, pode ser tanto física, né? Porque a gente constrói um lar, uma casa, né, e tal. Mas você constrói uma família. Você se casa com a sua mulher, depois vocês vão ter filhos ou filhas, né? E seus filhos vão crescendo, ou filhos, fala filhos em geral, aí vai crescendo, aí vai dar, e vão se separar de vocês, vão se casar e vão ter filhos e filhas também, assim por diante, né? Ou seja, você está construindo uma casa, uma família, e tudo nos seus quartos está tudo cheio de coisas lindas, tá? Que no caso é o esforço do seu trabalho, a família, tá bom? Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 14, deixa eu ver. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 14. Pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ele estar unido com seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Amém, irmãos? Então, aqui está falando que quando o homem não é cristão, e a sua mulher, Deus aceita ele. E quando deixa eu ver. E quando a mulher que não é cristã está unida com seu marido, ele aceita também. Pertence ao Senhor também, né? Então temos que buscar ele a cada dia, irmãos, tá bom? Para o casamento, se você está casado, né? Vocês têm que buscar mais, obedecer às esposas, né? Porque também você tem que obedecer às esposas, né? Ela é aconselhadora. Aconselha o homem. Vamos ver aqui o próximo. O último versículo está lá em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo de número 4. Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis a um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Amém, irmãos? Ó, Deus julgará os que cometem adultério também. Por quê? Porque tem muitos casamentos que o homem, ele quer, tipo, sair se escondida pra querer outra pessoa, ou seja, isso já adultera. Mas quando você tem sua esposa, você quer ficar com uma pessoa, deseja ela e tal, você já está adulterando. Porque no Antigo Testamento, se você vê, quando você quer se deitar com ela, né, que você está adulterando, mas não. Agora, no Novo Testamento, Jesus mudou. Que quando você já quer desejar ela no seu coração, você já está pecando e cometendo adultério. Amém, irmãos? Então, as mulheres e os homens têm que ser fiéis um para o outro. Eles têm que buscar junto ao Senhor. Às vezes um cai, mas outro ajuda, né? Às vezes não está na melhor hora, né? Mas vocês têm que perseverar e buscar o Senhor, tá bom? Amém, irmãos? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem abençoada com os irmãos, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.